do plantão. Um momento verídico. Sabe resolver isso? Eu sei, sabe nada. Eu preciso de mais de um minuto para poder conversar. Por isso eu criei a hora do plantão. Presta atenção, vamos fazer uma racionalização. Mas não é uma racionalização clássica com raiz quadrada embaixo. É uma raiz cúbica, então é diferente. Cuidado, nunca mais esqueça. 2 dividido por raiz cúbica de 4. Presta atenção, o recurso é o seguinte. Racionalização é tirar a raiz da parte de baixo. Sacrinha, por que você vai racionalizar? Porque eu quero saber quais dessas opções é a mesma que esse 2 dividido por raiz cúbica de 4. Para isso, vamos ter que racionalizar, tirar a raiz do denominador. Para tirar a raiz do denominador, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar por uma outra raiz. Porque quando você multiplica, você tem raiz cúbica de 4. Quando você multiplica por uma outra raiz cúbica, também com 4 na base, porém, eu pergunto para você de forma linda, de forma inocente, qual expoente está aqui? Não tem nada no expoente, na verdade quem está ali é o 1. E aqui, quem você vai colocar? Você vai colocar o seguinte, você vai colocar o 2. Sabe por quê? Porque quando você fizer essa multiplicação, esse expoente, esses 2 expoentes somados, tem que dar o índice sempre. Sempre. Por exemplo, se esse cara fosse 4 e aqui fosse 1, esse cara deveria ser 3, porque 1 mais 3 é quanto? 4. Se esse cara fosse 5 e esse cara fosse 2, 5 e 2, esse cara deveria ser quanto? 3. Isso aí, você está entendendo? Porque 2 mais 3 dá o quê? 5. Por que isso, Sacrinha? Porque no final dessa multiplicação, você quer garantir que a raiz saia fora. E é justamente essa soma dando o índice que garante que a raiz vai sair. Olha que lindo. E multiplicação de radicais podem ser feitas quando os índices são os mesmos. Você repete o índice, repete esse sinal e multiplica os 2 de dentro. 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 2. Ficou raiz cúbica. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Fica 4 elevado a 1 mais 2. E aí, de forma linda, fica raiz cúbica de 4 ao cubo. E aí sim, como esses 2 números são iguais e essa base é positiva, você pode cortar livremente, que o resultado vai ser a própria base de dentro, que é o 4. Pronto, você tinha isso aqui antes, colocou uma raiz para multiplicar aquilo que você tinha antes com a intenção de chegar no final dessa multiplicação sem raiz. Resumindo, lembra? A soma desses 2 números tem que dar o índice. Então, quando você vou ter que fazer esse processo? Claro que não. Você vai fazer o seguinte, quando você se deparar com uma raiz embaixo que não é quadrada, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar embaixo, vai repetir, ó, aqui não é cúbica, então aqui também é cúbica. Essa base não é 4, então aqui também vai ser 4. Você olha qual é o expoente que está aqui, que nesse caso é o 1, e aí você faz o seguinte, ó, só isso. Você vai pegar e fazer a subtração desses 2. 3 menos 1 dá quanto? 2. E é o 2 que você vai colocar aqui. Porque é exatamente isso. Porque quando você faz 3 menos 1, o resultado, você garante que esses 2 caras somados vão dar o índice. É só isso? Só isso. E aí você vai multiplicar tanto embaixo quanto em cima pela mesma raiz. Para você não alterar o valor dessa fração. Fração você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor para não alterar o valor dela. Então aqui em cima fica a raiz cúbica de 4 elevado a 2. Lembrando que você fez esse mecanismo de repetir o sinal, de repetir o índice, de fazer essa subtração e botar aqui justamente para garantir que o resultado vai dar esse númerozinho aqui. Então tu não precisa fazer esse processo todo. Tu já sabe que você fez isso de propósito para dar um númerozinho de dentro. É isso, Sacrinha? Então já sabe que o resultado dessa multiplicação vai dar quem? 4. E em cima ficou como? 2 vezes raiz cúbica de 4 elevado a 2.
4 elevado a 2 de forma humilde é o nosso querido o quê? 16. E aí eu vou pegar 2 e dividir por 4. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Ou seja, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. E aí esse 16 de forma linda, só para ficar didático e fácil para todo mundo poder compreender e atingir a todos, 16 por 2, eu sei que você sabe disso, vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Como aqui é raiz cúbica, você vai juntar de 3 em 3 os iguais. Juntei. É como se tivesse virado um só e ele consegue sair de dentro da raiz. Esses aqui é como se eles virassem só esse 2 e quando você consegue juntar, ele sai da raiz. Por exemplo, eu só tenho esse 2 aqui e não tenho outros dois números 2 para formar um trio para poder sair. Então ele vai ficar dentro da raiz. Esse conseguiu sair, porque juntou. Esse vai ficar. Então, de forma linda, esse 2 saiu, então vai ficar 2, raiz cúbica, a simplificação de raiz cúbica 16, então vai ficar 2, raiz cúbica, 2 com frio e com medo aqui dentro. Dividido por 2 que tinha ficado aqui. E aí, mais uma vez, de forma humilde, dividiu por 2 em cima, por 2 embaixo. Resultado lindo, ficou raiz cúbica de quem? 2. Isso de forma linda é gabarito letra D de dado. Coisa linda? Então, a raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 dividido por raiz cúbica de 4. Resumo para você, quando você se deparar com uma raiz embaixo que não é quadrada, você vai repetir o sinal, vai repetir o índice, vai repetir a base, e esse expoente vai ser a subtração desses dois. Você garantiu que o resultado dessa multiplicação vai ser esse númerozinho de dentro. Coisa linda, é pancadaria, é a hora do plantão. Papo, compartilha. Vai descer? Não, vou pro lado. Tchau!